total de livros na Bíblia são 66. A gente vai ver o Velho Testamento de Deuteronômio. O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar para vocês como é dividido o Velho Testamento. Na semana que vem eu passo uma repassada para vocês e a gente faz uma avaliaçãozinha sobre o Velho Testamento. Se tiver qualquer dúvida, vocês me perguntam. Eu não vou entrar fundo em cada livro, vou fazer uma apanhada por cima do que é cada um. Aí quando eu fizer o Velho e o Novo, aí a gente pode entrar em cada um. Ou em temas isolados. Aí como vocês preferirem. A gente pode falar de Gênesis, do começo até o fim. Aí, quanto mais capítulos, mais histórias para a gente absorver. Mas o ideal é que vocês entendam qual é a cronologia, para ficar mais fácil. Quando a gente estiver pegando, Eliseu, eu sei quem é, Elias, sei, Isaías, Filemão. Quem é Filemão? Você tem conhecimento para saber. Porque às vezes a mensagem de vida de cada um pode servir para você, mas se você não tem entendimento, como é que você vai absorver? Bom, a Bruna pode sentar aqui, Vai ser como é que vai ser dividido hoje? Vou fazer o Velho Testamento, vou explicar. Eu fiz até uns desenhos assim para ficar mais didático, tá? Qualquer dúvida, pergunta. E aí depois a gente faz a parte do quiz. A parte do quiz a gente pode fazer 2 etapas. Eu tinha pensado em umas perguntas e respostas. Eu queria ter umas bexigas aqui, consertando, vai estudando as bexigas até chegar no prêmio. Ou a gente pode fazer do limão, mas aí na segunda etapa a gente estuda. Bom? Não se preocupeis com daqui a pouco. Já pode ir marcando já aqui. Por que vocês vão marcar? Para vocês fixarem o tema para a semana que vem. Eu posso perguntar alguma coisa que está aqui, mas é pergunta aleatória da Bíblia. Mas tudo que a gente já estudou. Tá? Não se preocupe. Assim, uma pergunta é difícil. Se você não sabe, você vai com o irmão. Alexandre é experiente nisso. E aí nunca mais você vai esquecer a resposta. Bom, vamos se preocupar com isso depois. Vamos focar aqui agora. Como é dividida a Bíblia? Quantos livros ela contém? Ela contém 66 no total. E a Bíblia ela é dividida em 2 etapas: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27. O Antigo tem 39 e o Novo tem 27. Essa é a divisão. Então, o que a gente vai conhecer hoje? A gente vai fazer um apanhado geral do Antigo Testamento. Depois a gente entra cada um no fundo mais para frente. Mas o importante é você saber. Carol pergunta: quantos livros tem a Bíblia? 32, 48, 79, 66? Eu falo 66. Antes de eu começar, pega a Bíblia de vocês. Eu trouxe. Tragam sempre a Bíblia, porque como vai ter referências, então é bom vocês estarem com ela na mão para vocês absorverem, né? Porque às vezes eu falo assim, lá em Êxodo, aí você vai pegar onde que é? Vocês vão saber, né? Tudo bem? Vamos lá. Se vocês pegarem aí, qual o primeiro livro do Antigo Testamento? Depois. Não, vamos falando na sequência.
primeiro livro? Depois, pode falar na sequência.
que é descendente de Abraão. Então, por isso que é chamado de hebreus. Israelitas, está vendo? Israelitas. Vocês conhecem a história de Jacó? Jacó, quando ele lutou com o anjo, qual o nome? Israel. Exatamente. Então, a descendência de Jacó é considerada israelitas. Então, quando você vê israelitas, descendentes de Jacó. Mas os israelitas são hebreus também, são hebreus. É da mesma linhagem. Só que quando Jacó lutou com o anjo, dali para frente se tornou israelitas. O que vai falar? A gente o Pentateuco ele começa com a criação do mundo e aí ele fala acerca da morte de Moisés. Porque o próximo passo é Josué assume. Então, o Pentateuco vai falar até a morte de Moisés. A criação de Gênesis, quando Deus criou o mundo, vai falar de Adão, depois ele pecou, depois vai falar de seus filhos, e até chegar na morte de Moisés. Mas toda a história aponta para Cristo como Salvador, aponta para a aliança com Deus e aponta para a lei. O que é a lei? Quando Moisés sobe ao monte para pegar os 10 mandamentos que Deus deu para ele. Tudo bem aqui? É passado de pai para filho. Então, por exemplo, eu estou ensinando para vocês aqui. Vocês ensinam para os seus filhos, e aí é a história normal, que é passada de pai para filho. Então, o povo escolhido é muito bom, eles são muito bons de contar histórias. Então, na história é o que se propaga para as futuras gerações. Como deve se viver, como deve se ver o povo cortar o que tem que cortar. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Agora a parte dos históricos. Então a gente viu lá a parte do Pentateuco, agora a gente vai ver a parte dos livros históricos. Os livros históricos, eles registram a história do povo de Israel. O povo de Israel é descendente de quem? Jacó. Faltou mais um, ó. Por que judeu? Você sabe a origem do que judeu? Judeus, porque era da tribo de Judá. Então, os que eram da tribo de Judá, que a gente mais para frente vai ver, eram considerados judeus, porque eles viram essa tribo. Então, hebreus, que vem de Heber, lá de Adão. Israel, porque Jacó lutou com o anjo. E judeus, porque são descendências de quem? Pedro Judá. Isso aí. Vai, Alexandre, fala aí. Hebreus. Por que Deus?
Gad, Asser, Isacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. São os 12. Tem certeza? Então, só uma apanhada geral. Depois a gente passa para a história de José. E aí, se vocês quiserem, a gente vai fazer. Então, só para. Aí, a Crônicas. O que são os livros de Crônicas? Crônicas trata do período babilônico. O período que o povo já não estava consagrando a Deus como deveria. E aí, eles viram cativos. E aí vai contar essa história. A Esdras, Neemias, pós o cativeiro, eles reconstrói o Jerusalém novamente. E o Esther, que eles estavam vivendo no meio do povo que estava sendo oprimido, e ela escorria seu ídolo, e aí ele salvou o seu povo da destruição. Então vamos lá. Vou contar a historinha aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá, até aqui. Livros históricos. Então ele conta com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. A história do povo de Israel, descendente de Jacó. Então, onde começa? A conquista da terra prometida. Quem assistiu a terra prometida quando passou lá na TV? Então, mas a terra prometida falava do quê? Falava de Moisés e Josué. Exatamente. Aí, Josué e Caleb foram um dos espias que entraram lá na terra prometida que era Canaã. Eles falaram que essa terra é gigante e tal. Mas se a gente for contar a história lá atrás, Jacó já estava em Canaã. Só que ele teve que ir para o Egito para poder rever o seu filho, deixou Canaã. Depois outros povos habitaram por lá. Depois eles voltaram por lá novamente. Então, como que se inicia? Inicia a monarquia em Israel. O que é a monarquia de Israel? É quando as 12 tribos formam um reino só. Após a morte do rei Davi, quem foi o sucessor? Foi o rei mais sábio da Bíblia, que é Salomão. Centenas de anos. Cronologicamente são muitos anos até chegar lá na restauração de Jerusalém, que ali é o pós-babilônico, que é Esdras, Neemias e Esther, naquela parte de lá. Então, inicia a monarquia, que são as 12 tribos. Salomão, rei mais sábio, unificou, construiu o templo, se casou com milhares de mulheres, escreveu vários livros também na Bíblia. E aí, quando ele morreu, houve uma divisão. Quem assumiu? Roboão, o filho dele. Só que tinha muito imposto, e ele não queria virar. Não, vou dobrar os impostos agora que meu pai morreu. E aí teve uma rixa entre as tribos. E as tribos foram divididas ao meio. Então o reino do norte, que é o reino de Israel, tinha as 10 tribos. E no reino do sul, só Judá e Benjamim. Tudo bem? Então, beleza. E aí, o que se trata? Todos falam da vinda do Messias, que Jesus viria. E aqui também fala da aliança, ainda continua a aliança com Deus. Você quer saber quais são as tribos? São 12 tribos, certo? Eu falei para você os 12 filhos de Jacó, são as 12 tribos. Cada filho ficou com uma tribo. Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. Por que José não está? Porque os 2 filhos de José Jacó tomou eles como filho e deu 2 tribos para ele, Efraim e Benjamim. O restante são todos filhos de Jacó.
não pestaneja. Então, Salmos, Jó, Salmos, Provérbios também de Salomão, Eclesiastes e Cantares, os 3 livros de Salomão. Então, a gente pode, a gente vê fases que Salomão estava feliz, fases que Salomão falava que tudo é vaidade, entendeu? Então, ele já na velhice ele fala, tudo é vaidade. Já conquistei todo esse mundo, mas falta vocês, e ego e tal. E ele vai tratar bem dessa relação com Deus e com o pessoal. E Cantares também de Salomão. E aí você pode ver, 42 capítulos, Salmo 150 capítulos. Exatamente, a maior livro da Bíblia. E se eu não me engano, qual é o maior capítulo da Bíblia? É o Salmo também. Se eu não me engano, é o Salmo 143. Aqui é uma ilustração dos livros poéticos. Então, diferente dos outros, ele não fala da nação de Israel, porque ele fala do íntimo pessoal de cada um. Então, qual é a relação? É a relação do coração com Deus, a experiência de vida e a intimidade dos salmos com Deus. Então, nesses livros poéticos, aquele que está reto, seguindo as mensagens do Senhor, ele tem uma relação íntima diferente daquele que não é salvo. E aqueles que se contaminam e depois voltam para Deus, por exemplo, Salmo 73. Salmo 73 vai falar da comparação com o ímpio. E aí depois ele toma assim e fala, não, tem que seguir a Deus, que em Deus eu tenho uma salvação. Se a gente viver por vista, a gente não vai chegar lá, a gente tem que viver por fé. A fé tem um fundamento das coisas que não se veem, mas sim as coisas que se esperam. Assim como o ar que nós respiramos, a gente não enxerga, né? Se Deus parar o nosso pulmão, a gente explode, né? Parar o ar. A gente tem que, assim como o nosso respirar, a gente não enxerga, a gente nossa fé tem que ser assim. Tem que se imunir todo dia para a gente se inflar mais de Deus. E a intimidade com Deus faz você ir para outro nível. Qual outro nível? Tolerância, paz, prosperidade, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Alguém tem uma altura dos versos poéticos? Versos poéticos é quando você se sentir capaz, não dá certo. Lê um livro poético que vai te inspirar e vai te ajudar, em Salmos, a você mudar o seu pensamento de focar naquele que é provedor das nossas vidas. Próximo, aqui é a quarta e última etapa do Antigo Testamento, os livros proféticos. O que fala os livros proféticos? Profético é profecia, né? Dão a condição espiritual de Israel nas suas várias épocas, dividido em profetas maiores e profetas menores. Mas você pergunta, mas por que profetas maiores e profetas menores? Um tinha mais importância que o outro? Não. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre os maiores e os menores. É só o livro. Um tinha pouco capítulo, tem mais capítulos. Aí, é só confirmando, exatamente. Então, condições espirituais, né? Profecias. Os profetas maiores. Você vai ver a diferença quando eu passar os maiores com menores. Começa em Isaías. O tema da nossa campanha que nós iniciamos é Isaías 53. Então, 700 anos antes ele profetizou a vinda de Jesus Cristo. Imagina, com todos os detalhes que não ia dar crédito para a pregação dele, que ele ia ser humilhado, tal, mas ele ia cumprir um propósito. Então, Jesus, quando tomou o conhecimento de que Jesus era criança e ele crescia em
conhecimento e estatura, como diz a Bíblia. Então ele conhecia toda a lei. E a profecia que tinha que se cumprir. Na Bíblia de Gênesis 12, 10, 53, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. 52 capítulos, Lamentações tem 5, Ezequiel 48, Daniel 12. Então, livro de Jeremias, livro de Lamentações, Ezequiel. Alguém sabe o que se trata do livro de Ezequiel? Exatamente, a passagem do vale de ossos secos. Deus, todos aqui são espirituais. Quem são espirituais? Eles têm uma conexão tão grande com Deus que Deus revela para eles. O filme que nós assistimos era de quem? De João. João foi revelado através do Espírito, não é um sonho, é revelação. Então, se a gente for pegar o livro de Ezequiel, nessa passagem do vale de ossos secos, Deus vai levar ele para lá e vai mostrar os vales todos sequíssimos, né? E aí você fala para ele, profetiza que eles vão se reerguer. Ele profetiza e aí o lado espiritual vai reerguer, né? E em Provérbios 18 fala que o sustento do homem está na alma. Se a alma estiver bem, ele sustenta todo o corpo. Se a alma estiver mal, ele desfalece. Então, esse aqui é um bem que a gente pega o lado espiritual, que é a gente precisa trabalhar esse lado espiritual. Porque se trabalhando o lado espiritual, você começa a ver certas coisas que não estão se encaixando, você vira esse lado do inimigo. Vamos lá. Proféticos, os menores. Olha a diferença. Oséias 14, Joel 3, Amós 9, Obadias 1, Jonas 4, Miqueias 7, Naum 3, Abacuque 3. Mas ele está separado diferentemente por conta da cronologia. Miqueias 4, Zacarias 14. Tudo bem aqui? Eu vou passar a tela para vocês, tá? Mas é bom vocês tenham alguma dúvida. Alguém já leu algum livro desse daqui? Me fala um nome aí que você leu e sabe da história. Gê. O que fala de Ageu que você leu? Agora não. Jonas deve ter foge, né? Vai falar. Jornei, você já leu algum? Não? O que Zacarias fala? Você lembra? Zacarias é que o anjo tinha falado para ele que não era para ele abrir a boca e falar, né? E ele ia contar aquilo que a esposa, acho que a esposa estava grávida, e ele ia contar, só que aí quando foi, E aí aquela história do peixe morto pela boca. tá lá e Ai, dos amigos que eu sou Deus. Bem, vamos passar para o próximo. Agora a explicação desse último. Como funciona o livro profético? São divididos, né? Eu fiz aqui. Os maiores, os profetas maiores, são profetas escritores. Qual é a diferença de um para o outro? Então, todos eles são escritores. Os profetas oradores. Quais são os oradores? Elias e Eliseu. Mas eles não têm livro na Bíblia. Quem sabe? Quem sabe quem foi Elias? Isso. Não é aquele louvor? Exatamente. Aquele louvor. Eu vou pegar a nuvem.
Eliseu seguia ele em tudo quanto ele queria. Tem alguns profetas na Bíblia que eles não tiveram morte, eles subiram ao céu direto. Elias é um deles. Aqui é a divisão. Então a gente tem 39 livros pentateucos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Está cá já. Históricos são 12. Poéticos são 5. Os maiores são 5 livros e os menores são 12 livros. Então é importante você saber, se você não sabe a Bíblia toda, de cada um, é importante você conhecer a história de cada um para você formar uma linha temporal. Porque é muito importante, né?
uns falam da história do povo, Moisés, o mais conhecido. Depois ele fala da conquista da terra prometida, Canaã. Depois ele vai falar do reino, dos reis. Depois a ascensão, depois a queda com os babilônicos. E depois ele vai falar também de salmos, vai falar coisas do coração, né? E aí as profecias. Então ele conta desde a criação do mundo, vai falando a história do povo, o que sucedeu, bem, para a história. E aí o Novo Testamento já é um outro período. Outros que propagaram ali a mensagem do Senhor. Tudo bem aqui? Em todos eles, Jesus estava presente. Eu vou falar para vocês. Em Gênesis, quem era Jesus em Gênesis? Era um fruto. Ele era um fruto que estava sendo preparado para o Novo Testamento. Vou mostrar para vocês o que representava Jesus em cada um deles. Para você ver. Mas Jesus era tão importante assim. É o próprio Deus, né? Ele criou tudo. Tudo bem? Entendeu? Tem alguma dúvida? Não? Só no próprio. Vamos lá. Então é isso. Eu vou passar para vocês. Está dormindo, mas fica aí, acordado. Só para vocês. A próxima aula você está em comigo de trazer, viu? Bruna, falar o que é arrebatado, o que é liberado. A tabelinha que eu montei para vocês é essa daqui. Então, aqui a tabela vai ficar mais fácil do que escrever juntos, né? Então, aqui está separado Pentateuco, históricos, poéticos, maiores e menores. Então, esse aqui é o Antigo Testamento. O Novo Testamento está do outro lado. Quando a gente pegar bem o que é o Antigo Testamento, a gente passa para o Novo Testamento. O importante é que vocês, ao pegar a Bíblia, saibam onde está cada coisa, quem é o que e como é dividido, para vocês não ficarem perdidos também, né? Aí você, por exemplo, conta a história de Jesus, aí você fala em Gênesis. Jesus, a história dele vivenciada não está lá, está no Novo Testamento. Moisés, aí você vai colocar